Como tem sido a sua relação com o tempo? Talvez a sua sensação é que as suas demandas são muito maiores do que a disponibilidade que você tem para realizá-las. Escolhas precisam ser feitas. Algumas coisas precisarão ser deixadas de lado. E o que é que você tem deixado de lado? Muitas vezes a nossa escolha é por deixar de lado aquelas coisas que nós compreendemos que as pessoas vão entender melhor que esse ainda não é o momento. E muitas vezes a escolha que nós tomamos é não nos dedicarmos nesse momento ao Senhor. Sempre, em cada fase da vida, há motivos, há razões suficientes para chegarmos a essa conclusão. Esse não é o desafio de alguns, mas o desafio de todos nós nesse mundo caído. Meu nome é Diego, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista em Aracaju e quero compartilhar com você uma devocional no texto de Ageu, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, todo o capítulo que nós então meditaremos nessa devocional. Ageu escreve ou profetiza para um povo que tinha voltado do cativeiro da Babilônia, que tinha sido libertado, permitido que eles voltassem para a sua terra através do rei Ciro, rei da Pérsia que conquistou a Babilônia. Aquele povo voltou para a sua terra, alguns ficaram lá, já estavam enraizados com seus corações distantes do Senhor e da sua nação, mas outros voltaram animados, empolgados para reconstruírem a vida, mas não somente as suas casas, negócios, mas principalmente a sua vida com o Senhor, na presença dele ali em Jerusalém. Uma das primeiras coisas que eles retomaram foi de fato reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído. Isso então foi iniciado após o decreto do rei Ciro. Mas logo após esse início, logo após serem lançados os fundamentos, e eles então construírem o altar, algumas questões começaram a acontecer ali. Os samaritanos desejavam contribuir, participar disso, e então foi negado a eles essa participação, já que eles adoravam outros deuses e isso comprometeria o culto ao Senhor. E com isso veio perseguições, veio problemas então institucionais e políticos que foi levantado pelos samaritanos. E a construção ou a reconstrução do templo foi embargada. As dificuldades aconteceram ali e o povo foi desanimando. A construção parou e então 18 anos se passam após os 2 primeiros anos dessa batalha de reconstrução, de permissão. E então, cerca de 18 anos após o início dessa reconstrução, o povo estava aquém dessa missão, desse propósito que eles tinham voltado para a terra. Então Ageu profetiza a esse povo, trazendo eles à consciência, buscando despertá-los da sua inércia de restaurar a sua relação e a intimidade com o Senhor. O Senhor então diz a eles que eles diziam que ainda não havia chegado o tempo, de que o templo fosse reconstruído. Mas o Senhor diz a eles que a desculpa deles, ao dizer que ainda não havia chegado o tempo, olhando para as condições do seu momento, de que eles plantavam muito, o texto no verso 6 vai dizer isso, que eles plantavam muito e colhiam pouco. As coisas não estavam boas. A colheita, a economia não estava de acordo com aquilo que eles esperavam. E eles então afirmavam, ainda não chegou o tempo. E o Senhor vai dizer a eles, vocês afirmam que ainda não chegou o tempo, mas a moradia de vocês, ela é de fino acabamento, ela é luxuosa. Vocês têm recursos. Os recursos não estão em abundância como vocês esperavam, mas eles estão aí. E vocês utilizam apenas para os seus próprios prazeres. Mas há um detalhe que o Senhor nos diz nesse texto,
de que mesmo buscando as coisas somente para eles, eles não sentiam saciedade. Veja o que o texto diz na sequência do verso 6. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O Senhor então chama eles a refletirem como está a vida deles. Eles não se dedicam ao Senhor, dizem que ainda não é chegado o tempo, se dedicam às suas próprias necessidades, seus próprios negócios, e então constroem casas de fino acabamento. E o Senhor fala a eles: vejam o caminho ou para onde essa decisão que vocês têm tomado, a vida que vocês têm vivido, tem levado vocês. Ele diz isso no verso 5 e ele volta a falar sobre isso no verso 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm aquilo que vocês precisam, mas não se sentem satisfeitos. Porque a necessidade de vocês é de buscar ao Senhor, não é de investir cada vez mais na sua própria vida, de se dedicar apenas àquilo que você acha fundamental para a sua necessidade, para aquilo que você acha que precisa. O que nós precisamos, primeiramente, é do Senhor. A nossa dedicação de tempo e de recursos financeiros também, porque é o contexto que ele está dizendo aqui, deve ser o Senhor, deve investir no reino dele, buscar a ele e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que o Senhor Jesus nos lembra no Sermão do Monte. E então, ao fazer esse chamado de avaliação, o Senhor diz: façam o que precisa ser feito, reconstruam, busquem essa retomada, que não é apenas uma retomada de uma construção de um tempo físico, mas de uma busca pelo Senhor e pela sua presença e intimidade. O Senhor então no verso 8 diz: subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O Senhor então mostra a ele até o verso 11, a partir de agora, dizendo que era ele mesmo que estava frustrando os planos deles, que a colheita não estava de acordo com o que eles esperavam, porque o Senhor foi que segurou o orvalho, e por isso aquilo que eles planejavam não estava dando certo. Então o Senhor chama eles a esse arrependimento, e a partir do verso 12 nós vemos a reação desse povo, a repreensão, a correção do Senhor. A partir do verso 12 o texto diz: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. O povo então respondeu àquela repreensão em arrependimento. Eles obedeceram à voz do Senhor e temeram de todo o coração, porque eles sabiam que essa repreensão não vinha do rei Dario, que era o rei persa que subjugava eles nessa época, não vinha de nenhum outro rei, mas vinha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do grande Senhor dos Exércitos, e eles precisavam então responder, eles precisavam reconhecer que aquilo era para o bem deles, porque só assim eles teriam de fato o coração saciado. E então o Senhor diz, ao ver a resposta deles, que ele estava com eles. O verso 3 diz isso: eu estou com vocês. E então o Senhor encoraja, o Senhor desperta. É assim que começa o verso 14. Assim o Senhor encorajou, ou o Senhor despertou, tanto o governador, quanto o sumo sacerdote, como todo aquele povo. Nós não estamos sozinhos, irmãos, porque a tentação, a nossa inclinação de negligenciarmos a vida com o Senhor, o reino dele, e nos preocuparmos apenas com as nossas necessidades, com os nossos familiares, é muito grande no nosso coração. Mas o Senhor então nos corrige, o Senhor nos desperta para que nós nos voltemos para Ele. Que a nossa oração então seja essa: Senhor, nos desperte, nos faz viver inteiramente para o Senhor e para o seu reino, porque certamente as demais coisas nos serão acrescentadas. Por mais que em muitos momentos a nossa fé esteja fraca, esteja débil, mas que possamos clamar como aquele pai que tinha um filho endemoniado e então disse ao Senhor:
eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-nos, então, Senhor, para que nas nossas debilidades nós ainda assim, pela sua repreensão, possamos nos voltar para Ti. Que essa seja a nossa oração. Que Deus te abençoe. Paz e graça em nome de Jesus.